Olá, meus queridos! Seja bem-vindo a mais um Estudo com Deus, começando por aqui. Feliz com a sua presença, mais um dia de Estudo com Deus, para que a gente possa continuar lendo Colossenses, um livro pequenininho, mas que a gente sempre tem algo para aprender, porque a palavra de Deus ela é rica em toda ela. Tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, tudo nós temos um pouco para aprender com o Senhor. E algo sempre tem o Senhor a nos revelar. Eu já li a Bíblia aí algumas vezes, e todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu posso ler a mesma coisa 15, 20 vezes e sempre tem algo do Senhor para me falar, novo. O Senhor tem sempre algo novo para nos dizer, para nos revelar. É por isso que a Bíblia a gente lê a vida inteira e leu várias vezes, milhões de vezes, e ela vai sempre ter algo novo para nos dar. Amém? E é isso. Eu espero que você esteja gostando da nossa leitura. Convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo 1, para que a gente possa continuar a nossa leitura. Hoje nós temos fundo aqui, um fundo barulhento aqui, que os marceneiros estão trabalhando de novo. Enfim, mas tenha paciência, o importante é prestar atenção aqui na leitura. Amém? E vamos convidar o nosso amado professor Espírito Santo de Deus, aquele que nos ensina todas as coisas e que nos traz a revelação divina para sentar aqui do nosso lado e para nos ensinar todas as coisas. Feche teus olhos neste momento, em nome de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigada por mais um dia. Queremos pedir a sua presença mais uma vez para ler a tua palavra. Que o Senhor possa descer sobre nós, Espírito, da revelação e da sabedoria do Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender a tua poderosa palavra. Amiga e amada Espírito Santo de Deus, abra os nossos corações e nossa mente para entender a palavra do Senhor. Que ela entre no nosso coração como uma espada de dois gumes, que ela nos liberte, que ela nos transforme, que ela nos cure, que ela faça morar dentro de nós e dê frutos na nossa vida em nome de Jesus. Amém e amém. E bora para a leitura de hoje. Capítulo 3, versículo 1 de Colossenses. Amém? Então, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas que são de cima, e não as coisas que são da terra. Buscai as coisas que são de cima. Quando ele fala que então se ressuscitaste com Cristo, significa que se você morreu para a sua vida aqui na terra, você deve buscar as coisas que é do céu. Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas têm vivido uma busca desenfreada pelas coisas terrenas. Eu acho que nunca aconteceu em todo o tempo da humanidade as pessoas terem tanto desespero em sucesso, em dinheiro, em terem bens, em satisfazer a sua carne, em ter tudo que sonha. Hoje nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas buscam demais, desesperadamente, as coisas da terra. Mas aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo, aqueles que estão no Senhor, que vivem uma vida com Cristo, eles precisam buscar as coisas do alto em primeiro lugar. As coisas terrenas é importante, a gente está vivendo ainda aqui, né? Temos que trabalhar, temos que cuidar da nossa vida, ter um trabalho, ter uma família, ter a nossa vida aqui. Mas o mais importante que vem em primeiro lugar é as coisas do alto e do céu. Ela que deve ter prioridade na nossa vida. Nós devemos cuidar primeiramente da nossa vida espiritual, da nossa salvação e depois as outras coisas. Amém? Continuando aqui no versículo 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Tá vendo? Se você morreu, como diz que morreu, porque se você se diz crente, batizado nas águas, quando você desce ali as águas, você está usando de simbolismo que está morrendo para esta vida, morrendo para aquilo, para esta terra. E quando você volta, ressuscita ali na água, quando você volta, é um simbolismo que você está ressuscitando com Cristo para uma nova vida. E essa nova vida, as coisas terrenas já não têm a devida importância. O que mais tem importância é as coisas do alto. Então nós devemos nos lembrar disso, porque muitas vezes nós nos apegamos demais às coisas da terra e nos esquecemos que nem somos daqui, só estamos de passagem.
Amém? Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vos aparecereis com ele em glória. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza e que a idolatria. Então, mortificai, matai, subjugai os seus membros. Quando falo os membros, é o seu corpo, é a sua carne. Aí ele diz a fornicação, que é a relação sexual fora do casamento, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência. O que é concupiscência? É tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que Deus odeia. É isso, concupiscência, vil concupiscência. E a avareza, que é a idolatria. A avareza é a ganância, a ambição desmedida, desesperada. Ela é uma idolatria, porque o homem que é avarento, ele ama mais o dinheiro do que a Deus. Ele é desesperado pelo dinheiro, então ele idolatra o dinheiro, que é Mamon. Ele acaba, por consequência, adorando o Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro. Então ele é o idólatra. Amém? Continuando aqui no versículo 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também andastes em outro tempo, quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Quando ele fala despojai, é o mesmo que despir-se, é o mesmo que tirar sobre você, tire essa roupa de você, que no caso aqui da ira, cólera, malícia, é para você tirar de sobre você isso. Versículo 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Quando ele fala despis do velho homem, é porque nós estamos vivendo um novo tempo. Quando a gente conhece a Cristo, conhece a Jesus, começa uma caminhada com Deus, nós deixamos de ser aquele velho homem. Ali, quando nós recebemos o batismo com águas, o velho homem morre e um novo homem renasce com Cristo. E nós devemos despir aquelas roupas que nós usávamos com o velho homem. Sabe tudo aquilo que você usava, que fazia parte do seu velho homem? Todo o seu comportamento, todas as suas atitudes, pensamentos, sentimentos, ações, tudo isso que fazia parte do velho homem tem que ser tirado de você também. E você tem que colocar novas vestes que faz parte desse novo tempo, faz parte desse novo homem, vestes limpas, vestes novas, vestes dignas de um novo homem, de uma nova criatura em Cristo Jesus. Versículo 10. E vos vestistes de um novo homem, olha só, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo livre, mas Cristo é tudo em todos, porque para Deus não existe acepção de pessoas. Todos são iguais, todo mundo é igual diante de Deus. Revesti-vos, versículo 12, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Aí ele fala, revesti-vos, coloque uma roupa sobre a outra roupa, roupas quais de eleitos de Deus, santos. O que significa santos? Nós falamos no último vídeo. É ter uma ligação especial com Deus, é ter uma comunhão espiritual com os céus. Isso é ser santo e amado, de entranhas de misericórdia. Se veste de entranhas de misericórdia, de benignidade, que é bondade, humildade, mansidão, longanimidade, que é não irar-se tão rápido. É isso, nós temos que nos vestir dessa nova roupa. Tirar aquela velha que faz parte do velho homem e usar as vestes novas. Versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros.
Se algum homem tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Nós precisamos aprender a perdoar, perdoar e perdoar. A igreja é uma representação da família. E o que acontece dentro de uma família? Eles brigam, eles têm problemas, nem sempre eles vão concordar, mas eles se perdoam e eles se amam, eles se suportam. Isso é família. E a igreja do Senhor Jesus é família. E nós devemos aprender a perdoar, a deixar para lá as coisas, a olhar para Cristo, sabe? A parar de ser tão dolorido, tudo dói, tudo fica chateado, tudo fica triste. Meus irmãos, a igreja ela é um hospital, é um lugar de pessoas cheias de problema. Então ali você só vai encontrar gente problemática. Então você precisa viver ali olhando para o Senhor, porque vai ter sempre problemas ali dentro. Se você não aprender a olhar para Cristo, você não vai conseguir conviver em igreja nenhuma, porque não existe igreja perfeita. Porque o Senhor Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Então o que tem ali, meu filho, é doente. Então nós precisamos aprender a olhar para Cristo e perdoar como uma família perdoa, e suportar como uma família suporta, e amar como uma família ama. Amém? Versículo 14. E sobre todas essas coisas, revestivos da caridade, que no caso é o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o vínculo da perfeição de uma casa, de uma família, de uma igreja é o amor. Ali dá início a tudo e resolve tudo, é o amor. Versículo 15. E a paz de Deus domina em vossos corações, para o qual também foste chamados em um corpo, e sede agradecidos. Versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. Versículo 17. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por ele. Então, meus irmãos, tudo que nós fazemos, nós temos que fazer sempre para o Senhor Jesus. Sempre. Tanto o que nós falamos, quanto o que nós fazemos. Se nós tivermos esse princípio, nós vamos alcançar ter um bom relacionamento com todos e, acima de tudo, agradar o nosso Deus. Amém? Versículo 18. Esposas, sede submissas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. 20. Filhos, obedecei a vossos pais em todas as coisas, porque isso é agradável ao Senhor. Pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, para que não sejam desencorajados. Versículo 22. Servos, obedecei em todas as coisas a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. O que muito acontece? Que nós vemos por aí muitas famílias sendo desfeitas, até mesmo dentro da igreja. E sabe qual que é a grande maioria? Muitos obreiros perdendo suas casas e famílias. Por quê? Eles estão tão preocupados com a igreja, eles estão tão preocupados em cuidar das coisas do Senhor, que eles não cuidam da sua própria casa. Eles não têm tempo para estar com seus filhos, eles não têm tempo para ensiná-los, eles estão sempre muito estressados porque estão sobrecarregados, trabalhando fora e trabalhando na igreja. Então eles estão irritados com as suas esposas, eles estão irritando seus filhos e as suas famílias sendo destruídas, meus irmãos. Então, meus irmãos, eu quero trazer um alerta para vocês. O seu primeiro ministério é a sua família. Você não tem como cuidar da igreja do Senhor se você não cuida da sua casa. Você tem que amar primeiro e cuidar primeiro da sua casa e dos seus filhos e da sua esposa, do seu marido, e depois cuidar da igreja do Senhor. Amém?
Versículo 24. Sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque servis a Cristo, o Senhor. Mas quem faz o errado recebe pelo erro que fez, e não a acepção de pessoas. Então, você vai receber de acordo com as suas obras. Capítulo 4. Senhores, a vossos servos fazei o que for de justiça e equidade, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Velando, meus irmãos, é o mesmo que vigiar. Então, perseverar em oração, que é insistir em oração, vigiando nela com ação de graças. Versículo 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Que eu possa manifestar isso como eu devo falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre graça, temperada com sal, para que saibais como os convém responder a cada homem. Então nós temos que ter sempre muita sabedoria na hora de falar. Meus irmãos, a palavra pode matar uma pessoa. Então nós devemos ter sabedoria ao falar. Nossas palavras devem ser temperadas com sal, para que a gente saiba falar com cada homem, dando exemplo e mostrando Cristo na nossa vida. Amém? Versículo 7. Todo o meu estado, Tíquico, vos fará saber, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, o qual vos enviei para o mesmo propósito, para que saiba do vosso estado e consolo os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é um de vós, eles vos farão saber todas as coisas que por aqui se passam. Versículo 10. Aristarco, que está preso comigo, vos sauda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Versículo 11. Jesus chamado justo, os quais são da circuncisão, são esses unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo, vos saúdo, sempre trabalhando arduamente por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e completos em toda a vontade de Deus. Então, Epáfras, ele trabalhava em oração. Muitas vezes a gente esquece que a oração, ela é uma parte essencial da igreja. O que tem acontecido nas igrejas de hoje é que tudo se tem dentro da igreja. Ministério infantil, playground para criança, cafeteria, tem loja, mas não tem um ministério de oração. Não tem um grupo de intercessão. Não tem oração nas igrejas mais. Como que a igreja vai permanecer de pé e sem se perder da visão de Cristo se ela não orar? Como que o pastor não vai receber ataque e cair nas armadilhas de Satanás sem as orações dos membros? Meus irmãos, nós precisamos voltar a orar. Precisamos trabalhar arduamente também em oração pelos nossos irmãos, pela igreja de Cristo, pelos nossos pastores, para que o ministério do Senhor cresça, para que a igreja do Senhor prospere e, acima de tudo, para que ela não se perca. A oração precisa ser o princípio e o fim de todo o ministério do Senhor. Porque através disso nós temos comunhão plena com o Senhor e com o Espírito Santo. E assim nós podemos ser direcionados e guiados pelo próprio Senhor em cada ato, ministério e decisão da igreja do Senhor. Amém? Versículo 13. Porquanto eu dou testemunho de que ele tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas saudam-vos. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta carta tiver sido lida entre vós, que seja lida também na igreja de Laodiceia, e também a leia da carta da Laodiceia. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Saudação da minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Então, ele estava mandando essa carta, e provavelmente uma também para Laodiceia, e aí era lida ali, né, em Colossos, e depois era enviado para Laodiceia, de Laodiceia vinha para Colossos. E aí eu fico pensando, meus irmãos,
Eles ficavam provavelmente ansiosos, esperando uma carta de Paulo para ter direção, para aprender, para ser ensinados, ministrados. E nós temos aqui, ó, a direção de tão fácil acesso, e nós não lemos. E eu não tô falando só de você, eu tô falando até de mim. Eu gostaria de ler muito mais. Nós somos tão falhos, meus irmãos. Precisamos nos apegar na palavra do Senhor. Precisamos pedir para o Senhor o querer e o executar, o querer e o realizar. Se nos falta desejo, pedir, Senhor, nos dê desejo. Se nos falta efetuar, Senhor, nos ajude a efetuar, a realizar, a fazer. Mas precisamos ler mais, aprender mais sobre Jesus, sobre o nosso Senhor. Amém? E eu encerro por aqui. É um livro curto, como você já sabe, mas no próximo vídeo nós damos início à 1 Tessalonicense. Mais um livro aí, começando. Esse é um pouquinho maior, vai até o capítulo 5. Pequenininho também, mas vamos aprender um pouquinho mais aí com o Senhor Jesus, um pouquinho mais com o nosso grande apóstolo Paulo, que tanto nos ensina. Como tem sido bom esse tempo, irmãos. E eu te confesso que eu tenho aprendido mais que vocês, eu acredito, porque todo esse tempo lendo e relendo mais ainda me ensina muito mais. E eu te convido a ler na sua casa mais vezes e aprender mais com o Senhor e ler não só o Novo Testamento, o Velho Testamento tem histórias maravilhosas para que você possa aprender mais sobre Jesus. Amém? Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, curte, porque cada curtida tua se torna relevante esse vídeo e o YouTube leva para frente, faz alcançar mais pessoas esse vídeo. E também fale nos comentários da onde você está assistindo. Gostaria de saber quem é você e da onde você está assistindo, para me saber aonde está atingindo os meus vídeos. Amém? E fique com Deus. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida e até lá.